Meus caros envionautas, eu vou fazer um vídeo hoje um pouco mais informal, nesse caso um pouco mais objetivo. Como vimos nos vídeos anteriores, podem consultar nas informações aqui em cima, sobre como fazer uma referência bibliográfica de um autor, dois ou mais autores. Como é, então, às vezes a dúvida é como retirar a informação de um livro. Digo, não, como é que eu vou retirar, segundo a BNT, ali onde é que é o autores, onde é que é a editora, onde é que eu identifico num livro aquela informação. Os livros, alguns deles, na grande maioria, não seguem o padrão da BNT, eles seguem o padrão da editora. O que significa isso? Cada editora tem o seu padrão de divulgação. No entanto, existe uma regra, na verdade uma sequência de informações que são estabelecidas pela BNT, mas que cada editora vai estabelecer, segundo essa regra, a ordem dos autores. Então, isso vai variar de editora para editora, de livro para livro, conforme quem está sendo o autor ou os autores. Como é que eu vou buscar aquelas informações que a BNT prediz? Por exemplo, vamos relembrar lá nos vídeos anteriores, que primeiro vem o nome do autor, seguindo o sobrenome, depois o nome do autor, e se for mais de um autor, separa ponto e vírgula, e cada autor com seu sobrenome em caixa alta, e depois na sequência os títulos do livro, ou subtítulo se tiver, além da editora, edição e assim por diante. Cada livro tem essas informações, só que não está como a ABNT preconiza. Como assim não está de acordo com a ABNT preconiza? Aquela sequência que não preconiza. Todo livro tem o que nós chamamos de uma ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica tem essas informações, só que eu vou ter que ali, como digo, olhar onde está aquelas informações que a ABNT informa, que no caso eu tenho que retirar do livro para fazer a minha referência. Portanto, eu vou pegar alguns livros aqui para vocês terem uma ideia. Esse livro aqui, Anatomia do Corpo Humano, vocês podem perceber que onde é que eu acho essa ficha catalográfica? Geralmente essa ficha catalográfica ela fica na folha de rosto ou na folha atrás, que geralmente ela fica após a capa, né? Nós temos a capa. Então, nesse livro aqui, a folha de rosto ela fica nesse ponto. Já um outro livro tem também, vamos supor, outro livro aqui, se eu pegar para vocês, também vai apresentar aqui a capa, e tem as outras folhas. Eu vou sempre procurar a ficha catalográfica, ela está bem aqui, ó, tá? Nessa ficha catalográfica. Qualquer um outro livro vai ter essas informações de autor, autores, edição, sempre na ficha catalográfica. Mas lembre de uma coisa, não vai seguir aquela ordem direitinho, não, vou ter que montar. Como é montar? Eu vou ter que pegar cada informação e nela está presente. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês depois olharem como eu identifico. Nesse exemplo aqui, podem ver o autor, Luz, vírgula, Yuri, o céu é para todos, aí depois vem a informação do autor, o local, ali Londrina, Paraná, a edição do autor, 2020. Prestem bem um detalhe dessa ficha catalográfica. Primeiramente, o início do sobrenome está normal, foi inicial maiúsculo somente, e a BNT informa que o sobrenome do autor tem que se encaixar alto. Isso então é um detalhe importante que deve ser observado na hora de fazer a transcrição. O título do livro vocês podem olhar que não está em negrito, está normal, como vocês podem ver escrito. Então na ABNT informa que quando for retirado o nome do livro, isso quer dizer que ele tem que ser em destaque. Outro dado importante ali é que nessa ficha catalográfica não conseguimos observar o número de páginas.
Então, como é que eu faço para depois colocar na minha referência? Eu vou ter que olhar lá na última página desse livro. Essa ficha catalográfica, como vocês podem estar vendo aqui, tem uma particularidade. Por quê? Dentro dessa caixa vocês podem olhar que está o nome do livro e outras informações como a edição, a editora. O autor do livro está fora dessa caixa, como está ali, que no caso é Silvana Oliveira. No entanto, também não está com o seu sobrenome na frente. Portanto, quando eu for fazer a transcrição de acordo com a norma da BNT para fazer a referência bibliográfica, eu vou ter que arrumar, ajustar para poder colocar a minha informação. Nesse caso, podemos observar que o autor do livro, vocês podem ver ali, a Silvana Oliveira, está fora da caixa ali. E depois vem o nome do livro, Literatura de Outras Artes, Diálogos e Contrastes. É um livro eletrônico, é digital. Nesse caso, quando eu tenho que informar a organização que está envolvida, conforme os demais autores que estão presentes na autoria. Além disso, o local, lá Ponta Grossa, e a editora, texto e contexto. Publicação feita em 2019, com 273 páginas. Portanto, devemos prestar muito bem atenção quando eu olhar na ficha catalográfica, aquela ordem que vem o nome do autor, depois o título do livro e o local, a editora e até o número de páginas. Vimos então 3 exemplos diferentes de um autor de livro, isso também que vale para outros livros. Cada editora tem a sua particularidade, no qual segue sempre os padrões de informação, autor, título, edição, editor, então tem que estar sempre prestando bem atenção. E agora vamos ver como é que fica a forma de acordo com a BNT, eu fazendo a transcrição desses 3 exemplos que foram vistos anteriormente. O primeiro exemplo que vimos, tínhamos lá na ficha catalográfica o livro Luz e Yuri, O Céu para Todos. Podemos então fazer de acordo com a BNT, escrevendo ele da seguinte forma: Luz em caixa alta, vírgula, Yuri. O título do livro, O Céu é para Todos, em destaque em negrito. Na sequência, o local, a editora, Paraná, separado por 2 pontos. A editora, editor do autor, o ano, no caso 2020. 2 detalhes nessa referência aqui, que primeiro não tem a informação indicando qual é a edição, então se não tem a informação colocando a edição não se coloca, e também o número de página no qual não tem, como foi pego aqui da ficha catalográfica da internet. Isso quer dizer que esse não tem como identificar esse livro, a quantidade de páginas. Então essa é uma das situações que devemos estar prestando atenção. Neste segundo exemplo que podemos ver aqui, temos o seguinte: o título do autor do livro, no caso Oliveira, em caixa alta, Silvana, organização, porque é mais de um autor, de uma organização ali, mas nesse caso, nesse livro, na verdade, ela é a autora principal. O título do livro em destaque, Literatura e Outras Artes. Nesse caso temos 2 pontos porque há um subtítulo, Diálogos e Contraste. É um livro eletrônico, digitalmente. O local onde foi publicado, Ponta Grossa. A editora, Texto e Contexto, 2019, 273 páginas. Isso então quer dizer que cada livro vai ter seu jeito de estar presente lá na ficha catalográfica, então eu tenho que estar atento a esses pequenos detalhes na hora de fazer a referência bibliográfica. E aí, meus caros irmãos, gostaram da informação agora? Viram como é que se encontra a ficha catalográfica? Então, espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, procurem livros, exercitem e vamos divulgar esse canal, Bionautas, para que haja o desenvolvimento desse canal. Vou deixar o Pix aqui, o número dele, o QR Code também. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.